favor. É difícil voltar. Voltar? Fazer o caminho de volta da ficção para a realidade. Como estão todos? Espero que todos estejam muito bem, felizes, prósperos, conscientes. Bem, vamos passar para mais uma etapa do Veríctas Veríctos, nosso canal aqui no YouTube. Por favor, se inscrevam, curtam nossos vídeos e vamos iniciar. Muito bem. A emoção só faz atrapalhar? A emoção serve para alguma coisa? Qual o sentido de existir a emoção? Claro que nós temos o estímulo externo, criando o estímulo interno, como já expliquei no curso, alimentação competente, e depois nós temos os impulsos, ou a emoção. O impulso é quando é natural e a emoção quando é saudável. E é importante a emoção? O que é a emoção? Bem, posso garantir, e assim como qualquer pessoa que trabalha na área da mente, do esoterismo, do misticismo interno e não externo, pois o externo cria fantasias e o interno cria realidades, ou procura e acha as realidades, digo com total certeza, porque também é a base do esoterismo, do misticismo mais profundo, a emoção. A emoção é a base do nosso trabalho. Através da emoção podemos conquistar ou libertar. Então, confirmando, a emoção é o que fez surgir a inteligência. Isso mesmo. Se você não fosse inteligente, quer dizer que você não tinha emoção. E se você tem pouca inteligência, é porque sua emoção não existe. O que existe são impulsos. Logo, você está trabalhando com modos vegetativos, ou ação e reação, e nunca a consciência. Os impulsos transforma você em ser autônomo, que trabalha sozinho, mas também não pensa, não raciocina, trabalha de acordo com o ambiente, de acordo com aquele que está do seu lado e a sequência continua. E o outro, de acordo com você que está do lado dele e a sequência continua. Por que eu afirmo que sem emoção não há inteligência? Veja um soldado, ele é inteligente? Não, ele é culto. Tudo que ele aprendeu é uma questão de cultura e aperfeiçoamento. Um soldado, ele trabalha exterminantemente dentro de uma cultura pré-programada, pré-estabelecida, pré-tudo. Tudo que ele treina e treina uma coisa só, para quando ele precisar já está automatizado a fazer. Não recrimino, pois é uma coisa muito boa. Veja um drogado, ele tem emoção? Ele liga para o seu pai e para sua mãe? Veja um intelectual, um cientista imoral, um cientista sem ética. O mínimo de todos os sentidos é a ética. Ele tem emoção? Eles estudam crianças, faz testes nas crianças, chamam pessoas para fazerem teste de laboratório, pagam a elas, sabendo que eles vão ganhar muito mais e estariam prejudicando aquela pessoa. Então, cadê a emoção nesse tipo de pessoas? Não tem. Isso é uma comprovação na vida real de que a emoção é importante para ter inteligência. Um cientista não tem inteligência, ele tem método e processo.
eu estarei explicando melhor sobre a inteligência no nosso livro do site Velictus Velictus, a teoria da inteligência. Pois eu troquei o nome de a inteligência emocional vívida por a teoria da inteligência. Pois bem, sem emoção nós não conseguimos interagir com as coisas do nosso mundo. Ou melhor, nós interagimos autonomamente. É muito importante que a emoção exista. O que é inteligência em resumo? A inteligência é a sobreposição da alusão para a compreensão da realidade. Ou seja, você precisa criar uma alusão, criar um mundo paralelo para poder compreender esse mundo. Vou citar um fato. Quando um parente seu diz, olha, eu preciso que você vá no banco. Você pensa, ele precisa, ele necessita, como vou fazer isso? Você já esteve no banco? Não, você está pensando antes. Isso é uma alusão. Você está criando situações, qual ônibus eu pego, qual transporte eu pego, de que maneira eu vou de Uber, de táxi, qual a rota que eu faço, eu vou para o mais distante, para o mais perto, do mais perto, mais... Isso tudo é alusão. O que é alusão? Você cria possibilidades para poder cumprir a realidade. Então, a inteligência é a sobreposição da alusão sobre a realidade, na compreensão da realidade. Então, você precisa, através da alusão, alcançar uma meta realista e de uma maneira mais eficiente, ou seja, mais competente, e que trará solução para todos. Isso é a inteligência. Nesse momento, você está usando o quê? De ficção científica, porque todos têm isso. Como fazer uma coisa melhor? Você está alusionando, você está pensando como essa coisa vai existir. Como nós vamos conseguir alcançar aquele objetivo. Então, nós podemos definir que é muito importante essa alusão, essa maneira para quê? Para seguirmos em frente. Sem isso, nós não temos o estímulo suficiente para realizarmos processos que são necessários de esforço maior. Tipo, eu tenho que me informar porque minha família vai precisar que eu esteja em melhor situação social. Eu tenho que terminar esse projeto porque meus profissionais vão precisar que esse projeto seja bem feito para que eles possam ter outros contratos e assim por diante. Então, a alusão leva você a um relacionamento emocional, porque não deixa de ser emocional. Você está sempre ligando às pessoas, sempre ligando às coisas, e nunca você. Você não tem relacionamento emocional com você. Você tem relacionamento emocional com os outros. Claro que isso é uma falha, um erro, porque as emoções não são bem estabelecidas. Você tem que saber quem você é para você sentir o que você é. E para sentir, como já expliquei, na alimentação competente, você tem que ter emoção, a emoção saudável. Você não tem como ter esforço em uma coisa se não tiver um motivo emocional ligado. É impossível você estudar, terminar uma faculdade, mesmo sendo aquela que você não queira, se você não tiver uma ligação emocional com um parente, com um ídolo, com um objetivo. Sempre tem que ter uma pessoa ligada. Não existe estímulo, no externo nem interno, competente, se não for através da emoção. A emoção faz com que você siga em frente, a emoção faz com que você se mantenha casado. O histórico que você passou com aquela pessoa. A emoção faz com que você considere um amigo. A emoção faz com que as coisas façam sentido. É através da emoção que você consegue transportar-se através das dificuldades. Não existe outra maneira. Nós estamos com a maneira emocional. É
importante que você tenha uma ligação emocional. Você chegar a concluir um objetivo e manter o envolvimento emocional saudável, ou mesmo não saudável. Tem pessoas que conseguem conquistar através de um estímulo emocional frio, tipo, quero ganhar muito dinheiro, mas ele não sabe por que quer ganhar muito dinheiro. Não tem uma pessoa ligada a ele. Então isso é um estímulo emocional frio, ou melhor, natural, mas não é saudável. Quando você decide, eu quero progredir, quero viver na minha vida melhor, porque eu quero comer melhor, quero dormir melhor, quero viver bem, quero que a pessoa... Esse é um estímulo emocional natural, é o de competência, é o de competitividade, mas não um estímulo natural saudável, que é ligado a uma pessoa. Todos os psicólogos, terapeutas e esotéricos que trabalham nisso sabem, se a pessoa não tiver esse estímulo natural, ele vai se prejudicar. Mais cedo ou mais tarde, ele não vai enlouquecer, mas ele vai estar alone, vai estar sozinho. Por mais que ele prepare os filhos ao seu redor, ele não vai continuar, porque não é um estímulo emocional ligado a outra pessoa. É ligado a si próprio e apenas a si. Então, o que acontece? Que uma ligação emocional garante o segmento em um empreendimento. Pode ser eu ser pai, eu ser professor, eu ser empresário, eu ser independente, eu ter minha casa, mas tem que ter uma ligação emocional, tem que existir. Se você quiser ter a sua casa, onde a sua mãe, o seu pai ou os seus irmãos não possam estadiar lá, estar em um período lá, não é uma ligação emocional saudável. Então, ela garante o sucesso. Você tendo uma ligação emocional para conseguir seus objetivos, garante o sucesso, mas não o sucesso só seu, mas o sucesso de quem vai te acompanhar. Por quê? As pessoas que vão te envolver vão ser escolhidas por ter ligações emocionais saudáveis também, sempre ligado a alguém, sempre ligado a um motivo humano, a um objetivo humano que não seja apenas ele. A um funcionário que entra, que não tem uma ligação emocional com a outra pessoa, é um funcionário, é extremamente perigoso. O que de saudável ele vai poder trazer na ligação da sua empresa, do seu empreendimento, da sua cooperação? O que de emocional ele vai poder trazer para a sua entidade? O que uma pessoa de emocional frio, natural, pode trazer para as suas coisas? É claro que determinantemente a emoção vai impedir que um trabalho saudável ou não saudável, que o trabalho continue. Porque emocionalmente ele está ligado a outras pessoas e quanto mais pessoas ligadas, o emocional é prejudicado. Qualquer tragédia, qualquer problema, qualquer adoecimento com outra pessoa vai impedir dele seguir o seu trabalho profissional ou mesmo a sua relação familiar. Estou falando isso no caso do pai e da mãe e também dos filhos que têm uma ligação muito forte com os avós ou com tias, primos, parentes em geral, amigos em geral. Por quê? Porque sempre quem tem muita ligação emocional acaba se prejudicando, porque sente de todos e deixa de fazer o que te é competente. Mas sim, uma ligação emocional garante uma pessoa que vai alcançar o seu objetivo, seus empreendimentos, de maneira saudável, de maneira progressiva, e nunca crescer demais e cair de vez. É o caso dos impostos ou o caso das dívidas ou da ilegalidade. Vai garantir que a pessoa continue a sua vida de maneira emocionalmente humana, ou seja, ele vai estar se relacionando com as pessoas e vai manter as relações. Ele vai contratar as pessoas e vai manter a contratação. Porque a pessoa que tem uma ligação emocional com a empresa, com o empreendimento, com o objetivo, com a visão da empresa, ela tem também
a sua relação direcionada em permanecer na empresa. Mesmo muitos funcionários dizendo, eu vou sair daqui porque eu tenho uma ligação emocional. A mulher, os filhos dizem que burrice, vai ganhar 3 vezes mais, mas ele continua naquela empresa. Por quê? Porque ele sabe que ele vai progredir. Um dia ele vai sair daquela posição e vai passar para outra. E uma empresa de ligação emocional fria, natural, não vai conseguir isso. Não vai haver um progresso real. Ele vai entrar daquela maneira feudal e vai sair daquela maneira. O que acontece? Que a ligação emocional também pode ser ligada a coisas e objetos. E pode ser saudável isso? Isso seria saudável de alguma maneira? Sim. Vou explicar. Se essa coisa ou objeto for ligado a uma pessoa, sim. Mas se essa coisa ou objeto for ligado a um trauma, não. Ou seja, se você vê um objeto e esse objeto lembrar uma pessoa e essa pessoa manter você no seu caminho, na sua honestidade, no seu progresso, na sua construção e evolução, é porque foi ligado a uma pessoa. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que olham os objetos e ele liga o objeto a uma ideologia. Isso é uma coisa natural. Isso é uma coisa fria. Isso é uma coisa vegetativa que funciona independente do que ele queira ou não. Isso é muito ruim. Quando você recebe uma ordem ou executa alguma coisa, porque queira ou não, seu objetivo tem que ser alcançado. O que é isso? Ele vai olhar para o objeto e vai lembrar do grupo a qual ele deve. Vai lembrar da culpa a qual ele tem. Ele vai lembrar do objetivo por informação, não o objetivo por relação emocional a uma pessoa. O ser humano é muito ligado às pessoas. É importante ele estar ligado às pessoas, porque ele deixa de ser ético se ele não fizer isso. Quando uma pessoa que está estudando, você quer estudar tal coisa para quê? Ele respondeu, porque eu quero progredir, eu quero crescer na minha vida. Ah, porque você tem um familiar que precisa do seu serviço, ele diz, não, é porque simplesmente eu quero e porque isso é o melhor que existe no mercado. É uma pessoa ligada a objetos, a ideologias, a coisas que eu lembro o tempo todo, que às vezes está no mercado, está na mídia o tempo todo, que ele tem que ser o melhor. A competitividade e não a qualidade. Um ser humano que trata mal os seus semelhantes ou que trata por igual os seus filhos é um ser humano frio. Cada filho tem uma personalidade diferente e tem que ser tratado diferente. Um professor que trata todos os alunos como iguais, isso é assustador. Só é correto desse professor porque tem que haver predileções em tudo quanto é lugar. As pessoas são diferentes. Uma pessoa má, outra pessoa ruim. A pessoa má precisa ser tratada com distanciamento. Você não é psicólogo para fazer isso, você é professor. E a pessoa boa tem que ser tratada com a proximidade. Por quê? Uma pessoa ruim, aparentemente, ele aprende mais porque está ligado emocionalmente a menos coisas e a mente dele não tem muita coisa para atrapalhar. Não tem muitas obrigações com os outros. Enquanto que a pessoa boa não, está sempre relacionada, emocionalmente ligada às pessoas. Só que ela tem que ser instruída através de um profissional competente, que isso tem que ser feito de maneira saudável. Mas a pessoa boa é a pessoa boa. Então há diferença, mas se tratar bom e ruim igual, os dois vão se sentir injustiçados. Os dois vão se sentir com o seu peso na balança inadequado. E a revolta é total. Então, há essas pessoas que estão ligadas a objetos, coisas, símbolos, ideologias, são muito perigosas se essas ideologias, símbolos não levar a competência da humanidade, a competência do relacionamento saudável com as pessoas. Existe sim
objetos que podem prejudicar, tipo santos, anjos, que você não vê para ligar as pessoas, mas vê apenas para ligar o anjo, para ligar o santo, para ligar ao Deus, e nunca você está ligado às pessoas. Se isso acontece, você não é mais humano. Você é uma pessoa fria, calculista. E o que tudo que você faz está em nome daquele ídolo e você não se importa com os outros. Aí vem o teor do emocional prejudicar. Sim, se você chega e diz, não, é hora de orar e você não consegue mais falar com ninguém, você não consegue mais raciocinar, você não consegue mais pensar, você não consegue comer, tudo você passa mal. Por quê? Porque é hora de você orar, é hora de você rezar, é hora de você parar para meditar, é hora... Então, isso é uma escravidão. Você estaria sofrendo de lavagem cerebral emocional. Tudo que te escraviza estraga a sua mente, estraga a sua percepção do mundo. E o emocional é o primeiro fator para isso. Ou melhor, é o único fator para isso. Se você não tiver emocional e tiver impulsos no lugar do emocional, você vai agir como se fosse uma máquina. E vai matar o seu semelhante, o seu irmão, o seu parente, o seu filho, porque é obrigação. Vai tratar mal porque é a hora de tratar mal. A pessoa tem que aprender a fazer isso. Isso é frieza. Os objetos e as coisas, as ideologias, tem que tirar o emocional da sua frieza, do seu impulso para passar a ser saudável. O que é um emocional saudável? Que tem a competência e a limitação. E que percebe-se, a pessoa que tem um emocional percebe que ele está perdendo o controle. Já saiu de ser emocional para se tornar em impulsos. O que acontece com isso? É que não existe imparcialidade. Todos nós podemos cair ou subir a partir das nossas ligações emocionais. O emocional é o mais utilizado na bruxaria, na feitiçaria e na magia para alcançar a sua visão de mundo, para alcançar a maneira que você sente as coisas, a maneira que você percebe as coisas e, no último estado, a maneira que você vê as coisas. Tudo é bruxaria, feitiçaria e magia. E o emocional é o caminho para isso. Porque no estudo do esoterismo, que é o que eu estudei, claro que eu estudei também psicologia, terapia e análise do cérebro e comportamental, estudei The Light to Me, vi como as mentiras podem surgir, mas eu percebi que tudo que eu tinha que aprender estava no esoterismo com S, não com X. E lá eu tenho todas essas informações. Não estou mais colocando meus diplomas, meus cursos, não, nada disso mais valem. O esoterismo é o estudo da natureza para que nós possamos, o esoterismo com S, para que nós possamos suprir a necessidade de nós mesmos de Deus. Para que nós possamos crer mais piamente em Deus, mais profundamente, existencialmente, contato com Ele, mas só através da compreensão da nossa mente. Porque ela é a nossa barreira para sentirmos isso. Então, as pessoas que trabalham com bruxaria, feitiçaria e magia sabem que o emocional é o caminho para tudo. E destrói o emocional. Como? Destruindo suas relações familiares, destruindo suas ligações de clã e grupo saudável e destruindo principalmente as suas amizades. Aí ela pode colocar o que quiser na sua mente, porque a sua mente funciona de acordo com o seu emocional. Ninguém é emocionalmente imparcial. Não há como uma pessoa ser imparcial. Mesmo aquele mais frio, aquele empresário mais frio, aquele médico mais frio, ele tem a ligação com seus filhos. Claro que não é saudável, mas tem o emocional ali ligado. O que seria emocional nesse caso? A ligação. The body and the blood. O sangue, a carne e o sangue. Eles acham que aquilo é real. Eles não têm nenhuma implicação com o cérebro, com a alma, com o pensamento daquela outra pessoa. Ele só quer proteger
a sua linha, é a ligação emocional com as coisas, com os objetos que eles têm ali. Mas é uma ligação emocional. E eles podem cair através de serem escravizados através disso. E outra ligação emocional mais terrível ainda é a ligação emocional por culpa, chamada de trauma. Ela escraviza mais as pessoas. Ou seja, ninguém consegue se libertar da parcialidade, ou melhor, do envolvimento emocional. Imparcialidade não tem envolvimento nenhum, não existe isso. Não tem como você chegar e não se relacionar com as coisas viventes. Por mais pior que você seja, se nascer humano você vai ser. Por mais que você queira não ser humano, você vai ser um ser humano. Por mais que seu objetivo seja esse, não quero sentir, não quero ter emoções, não quero sentir, não quero pensar, não vai alcançar. O cara diz que pessoas patologicamente psicológicas, psicopatas, não conseguem alcançar os seus objetivos, porque eles não têm quem os cerque, a menos que seja através da escravidão, da força. Aí sim, ele vai ter alguém, mas nunca alguém que o cerque de verdade. Porque percebe que ali não existe emoção, e sem emoção, ninguém tem inteligência, ninguém consegue raciocinar. É através da alusão é que nós conseguimos ter inteligência, e não existe alusão sem emoção. Você segue, cada pessoa tem seu código genético, cada pessoa tem sua impressão digital, e essa impressão digital emocional existe, cada pessoa tem sua linha de emoções para conseguir alcançar a realidade. Cada uma delas é extremamente diferente. Esse é o processo. Não tem como você conseguir qualquer coisa na vida sem o caminho da emoção. Portanto, a imparcialidade é um mito. Sim, nós podemos ver isso a todo momento. A maior prova do inconsciente sobre as emoções é aquela onde você diz que você é imparcial, e não existe essa imparcialidade. Essa sim é utilizada pelos usuários da bruxaria, feitiçaria e da magia. Por quê? Porque eles criam uma ligação emocional sua com eles. Tem pessoas ao ver a imagem de um santo, de uma entidade, ou a mesma ideia, o mesmo nome dessa entidade, a pessoa já gela, já fica fria, já sai do lugar. Tem pessoas ao ouvir a música de Umbanda, ou música católica, ou música budistas, se sentem mal e saem. Por quê? Porque estão fazendo mal a eles? Não, é porque eles sentem o mal. Então eles estão ligados emocionalmente de uma maneira fria, é imediato. O mito da imparcialidade é o mito que mais escraviza. Quando você acreditar nisso, você vai achar que você está emocionalmente desligado das coisas. E por causa disso, você não percebe que você está decaindo no seu progresso, nas suas predileções, nas suas escolhas, no seu tender, no seu trato com as pessoas. Você vai decair em tudo. E você vai achar que você ainda está inteiro. Não há isso. Ninguém fica inteiro. A imparcialidade é um mito. As pessoas caem com o aspecto de que estão em pé. As pessoas morrem com o aspecto que fizeram a coisa certa. As pessoas perdem tudo com o aspecto de dizer assim, está tudo certo, é isso mesmo, ninguém me deve nada. Não há ninguém que me prejudicou, eu mesmo prejudiquei. Não é isso. Você vai ver com esse funcionário e você perceber, essa pessoa poderia ter me ajudado. A emoção sempre acontece. A imparcialidade é um dos maiores mitos que se escravida. Quando você entra em uma religião, seja ela qualquer, você tem que se tornar frio. Você tem que se transformar, acima de tudo, distante. É uma profissão como medicina, psicologia, psicanálise, psiquiatria, tudo eles indicam, fique distante, não se envolva. Não existe isso. E se existe, é
de uma maneira doentia. No campo da magia, da feitiçaria e da bruxaria, eles têm uma crença que é real. Antes da bruxaria chegar, antes da feitiçaria chegar e antes da magia chegar a alguém, ela passa primeiro por nós, ela acontece primeiro em nós. O que é isso? Nada mais do que o emocional existente. Porque você não vai criar nada sem alusão, ou seja, você tem que estar emocionalmente ligado e sentindo para poder criar uma bruxaria, para poder criar uma feitiçaria e para poder criar uma magia. Você primeiro tem que sentir em você mesmo para ver se a coisa funciona nos outros. Se funcionar em você, possivelmente pode funcionar em todos. Então, é por isso que eu digo, todo feiticeiro, bruxo, mago, sofre da sua própria lavagem cerebral, acreditando que eles são frios, que eles são distantes daquilo, e não são. Essa é a pior dureza, porque eles têm pesadelos. O que são os pesadelos? O que são os sonhos? É um tema que eu vou também estar citando no futuro, mas os sonhos e os pesadelos nada mais são do que a descarga mental para poder ajustar o que você não compreende na realidade. É a maneira emocional de você sentir alguma coisa e poder pensar e tratar da coisa de uma maneira mais saudável. É a ilusão em cima da realidade, é a inteligência sendo funcionada, mas ela só funciona em cima de ilusão. Se existe ilusão, existe comprometimento, existe envolvimento seu com alguma coisa. Porque tudo tem que passar pela realidade. E você não vai decidir uma coisa de maneira não ser realidade. Vamos botar a escada para botar o exemplo. Vamos botar uma escada embaixo da luz para poder trocá-la. Não, bota a luz para baixo. Bota a luz no chão de vez na parte de cima. É uma decisão sem alusão, sem percepção. E a pessoa vai e coloca a luz no chão. E tem pessoas que têm casa onde as luzes estão no chão. Nunca vai funcionar. Mas se você vê uma coisa dessa, é um sinal que aquilo dali não tem realidade nenhuma. Por favor, saia correndo. Eu garanto, saia correndo. É um mito a imparcialidade. Todo mundo trabalha, tem que trabalhar, tem que demitir. É mentira dizer que a pessoa que demite não sente nada. Sente e sofre. Aquela pessoa que mata um animal no açougue, nos currais, ela não sente e sofre. Todo mundo. Ninguém é imparcial. É importante informar que essa é uma atitude inalcançável. Essa é uma atitude mentirosa, é um mito que nunca será alcançado. Importante que as pessoas percebam que essa é uma parte do ser humano que não vai ser nunca subjugada. Não tem como você escapar da passionalidade. Então, é um mito, é uma divindade. O que é um mito e uma divindade? É uma coisa que o ser humano cria para poder escravizar os outros. Toda divindade é divina, ou seja, é o ser humano que cria a divindade. Todo mito parte para o divino. Então, é o ser humano que cria isso. E não tem como você fazer isso. A emoção está envolvida em cada parte do ser humano, porque a inteligência humana parte da emoção. Falando mais claramente, não existe inteligência sem existir emoção. É a emoção que nos liga aos fatores futuros e aos fatores passados e os presentes para a tomada de decisões. Então a emoção está ali, em tudo. Não tem como nós nos desvencilharmos dela. O que mais conta é o peso, a mentira do controle emocional. Você tem que ter controle emocional. Você precisa, através dele, conseguir a evolução, desenvolvimento social, personalidade,
personal, relacionamento, tudo isso através do controle emocional. Nós não conseguimos, não tem como nós conseguirmos controlar a natureza, só que o ser humano ainda não aprendeu isso. A partir do momento em que nós vamos para um curso ou assistimos vídeos de controle emocional e usamos símbolos e objetos e pensamentos e identificações para conseguirmos ter controle emocional, é porque já nós estamos doentes. Não há cura para a doença da emoção danificada. Há reeducação, mas não através dos métodos e processos. O que são métodos e processos? Métodos são pequenas etapas sendo construídas de 2 ou 3 ações para progredir e construir o processo, que é o processo com todas as etapas se constrói, ficam juntas para que consiga alcançar o objetivo. Não há métodos nem processos para que consigamos controlar o lado emocional em cima de parênteses, em cima de mentalizações, em cima de... Isso não existe, de recuperações de figuras de memórias e redirecionamentos. Não existe. O emocional, se não passar pelo lado do impulso, ele fica pior, ele fica muito mais danoso, porque ele se torna em extremismo. É sim, queridos humanos, estou falando sobre o extremismo, onde surge o extremismo. Se você só vive de impulsos e começa a ter orientação emocional, mas não está completa, o que acontece? Você se transforma em um extremista. Tipo, de hoje em diante, ninguém mais senta naquele lugar, não quer mais ninguém sentar na frente da minha loja, quer todo mundo sentado dentro da loja, e quem estiver na frente da minha loja tem que ser um cliente. Aí a pessoa bota bancos com respingos desconfortáveis de granito. Ninguém fica sentado ali. Não mais do que 2, 3 minutos. Porque vai incomodar. Ou banco altamente ornamental e não confortável. É só uma mentira. Isso é extremismo. E esse extremismo pode surgir e ser maior. Um processo emocional forçado é um processo emocional extremamente danoso. Todos esses cursos de controle emocional, dessas coisas que... Temos então o caminho do controle emocional. Como é possível ter esses cursos que promovem controle emocional, sabendo que ele não existe controle emocional? O que nós temos é uma farsa. Não podemos controlar a nossa natureza, não podemos mudar quem somos. Podemos nos condicionar a não sermos agressivos, violentos e cruéis, perversos, e mais do que isso, ocultistas. Quando pegamos a perversidade e a crueldade divulgando como sejam coisas boas, inclusive para nós mesmos. Mas por que o controle emocional é tão divulgado? Esses cursos estão aí. Estão a toda prova, todo mundo pode fazer. Vamos ter perseverança, vamos ter controle emocional, inclusive inteligência emocional. Por quê? Há um mito que a emoção destrói a inteligência. Não. A inteligência está ali. O emocional está ali. São duas coisas diferentes. Mas é claro que quando o seu emocional não funciona, a sua inteligência não funciona. Mas não é só a inteligência que não funciona. Nada funciona. Se o seu emocional estiver supostamente baseado em impulsos, nada vai funcionar. Não é só a inteligência. Mas a inteligência necessita do emocional. Porque é o emocional que nos traz a alusão, a memória
de quem nos está fazendo continuar vivendo nesta grande neblina que é a vida. Esse é o processo esotérico e não ocultista. Não é segredo para ninguém. Todo mundo tem dúvidas sobre a vida. Não há nenhum tipo de suspense, mistério, terror, horror. Dúvidas sobre a vida. O que vai acontecer ninguém sabe. Esse é o grande castigo. Ou, talvez, a grande verdade. Mas não, os cursos de inteligência emocional estão aí. Muitas pessoas se promovem em cima da inteligência emocional. Não existe inteligência emocional. Não existe capacidade para isso. Pois o que é importante dizer é o seguinte. É um pouco difícil dizer uma coisa dessa, mas é o que é. Quando você controla a emoção, você passa a ser um ser andrógeno. Porque controlar a emoção é assistir filmes sem cores. É tirar a cor do filme. A emoção é o sal de tudo. A emoção é o tempero de tudo. Se você tenta controlar o tempero, você nunca vai comer ao seu gosto. Se você tenta controlar a cor, você nunca vai ver a cor como ela é realmente. É o grande percussor da androgenia. Quando você começa a se controlar, quando o ser humano, através da sua consciência, começa a querer dominar o que te faz ser humano, faz você ser frio, cruel e se sente competente. Porque a emoção é uma criatura muito frágil. E ela, acima de tudo, é promotora da sua própria vida. Se você quiser negá-la, pode negá-la. Ela não vai brigar para ficar com você. Esse é o grande quer da emoção. Se você quiser ser uma pessoa fria, você vai ver. Siga. Ela deixa. Ela é como se fosse um marido não ciumento, como se fosse uma esposa não ciumenta. Se quer viver sem mim, viva. Esse é a legítima verdade. Não porque ela quer mostrar que você não consegue viver sem ela, é porque você sem ela, você não vive. E quando você decide viver sem ela, você perde a perspectiva da sua própria natureza, como a principal dela, a sua sexualidade. Quando você começa a negar a sua sexualidade para autocontrole, ou melhor, autoemocional, você está negando o que você é. Tendo como perspectiva disso uma pessoa que é serial killer. Todos eles têm dificuldades sexuais. Só vão sentir prazer sexual por causa do quê? Por causa da crueldade, da perversão e da subjugação cruel. Se você for estudar como eu fiz, você vai perceber que essas pessoas passaram gerações ou anteriores, ou duas anteriores, ou muitas anteriores, onde eles seus familiares tiveram conjunções em seitas ocultistas. Sacrifício de animais, de pessoas, subjugação, escravismo, servos e senhores. Tira a cor e nós vamos criar monstros. Tente controlar a emoção e nós vamos perder a humanidade. Como? Através da androgenia. Nós estamos fazendo isso, estamos já vivendo em cima de computadores, em cima de revistas, em cima de contos. Estamos procurando as emoções através da sexualidade. Como? Através da androgenia, através do cibernético, porque revistas e livros não é a vida real.
Quando nós controlamos a nossa emoção, estamos controlando a nossa sexualidade. Não estou querendo dizer que nós deveremos ser sexualmente libertinos, mas se a gente não controlar a sexualidade de maneira saudável e não natural, nós vamos nos perder. A culpa, o pecado, a dificuldade de entender isso é o que é mais forte. E nós nos tornamos andrógenos. Qual é o primeiro passo para ser andrógenos? Decidirmos não convivermos com os outros. Esse é o ponto da emoção. Você quer perder a emoção? Quer ser uma pessoa fria? Seja. Seus sentimentos serão cibernéticos, porque serão organizados e melhorados, etiquetados. E as suas ideias também serão cibernéticas. Você quer ser isso? Seja. A emoção não vai lutar para isso. Ela não vai estar brigando com você para isso. Mas saiba que você vai perder ela. E vai perder o sentimento. E o sentimento não é a cor. O sentimento é envolvimento com a cor. Nos meus vídeos referente à alimentação competente, fala sobre cada passo dele. Ele está aí. Para quem quiser ver, acessar. Não é público, mas também não está caro para ser acessado. E se você mostrar um interesse real, houver uma discussão real comigo, elas são liberadas. Ela é liberada para você, é gratuita. Eu queria colocar público, mas eu não pus público por quê? Porque todo mundo só batia em sentimento, emoção. Eu só assisti a esses 2 vídeos, não vi a sequência. Eu quero alguém que tem interesse de saber como as emoções surgem, por que elas surgem e por que elas levam ao sentimento. Androgenia é o que acontece quando você não quer mais sentir emoção. Podemos ver as mentes que são propícias a ser obsessivas. As mentes que são propícias a serem, no futuro, porque a obsessão é só o primeiro passo, a serem extremistas. Aquela pessoa que geralmente, mesmo jovem, muito jovem, a partir dos 14 anos, já começa a atitude de extroversão. Sempre costumo dizer que uma pessoa que é extrovertida é uma pessoa com problemas sérios, seja ela qual for. Ah não, é assim mesmo, a personalidade dela. Não há uma pessoa extrovertida. Não existe extrovertinismo. Por quê? A explicação está na vida. Os animais, eles são extrovertidos porque eles não se comunicam. E por que eles não se comunicam? Porque a mente deles, o cérebro deles não são complexos. E como o cérebro não é complexo, eles não veem cores, mas nós vemos cores. Nós vemos a vida. O motivo das coisas existir é porque nós queremos ver a verdade. As cores são as radiações, são as energias. Muitos animais, a grande maioria deles, vê só cinza, preto e branco. Mas não. Nós vemos cores, muitas cores. Cores em todos os momentos. Então é impossível a pessoa ser extrovertida porque temos infinidade de cores a todos os momentos. Então estamos sendo estimulados a sermos felizes. Por quê? Porque nós só pensamos alusivamente para alcançar a resolução de qualquer coisa porque nós queremos a expansão e não a introspecção. Nós queremos ser felizes. A própria vida já deu isso para a gente. Essa é a crença em Deus. Por causa disso eu sou uma pessoa crente. Porque está aí. Nós estamos vendo cores, nós estamos sendo estimulados pela beleza das conjunções das cores. E claro, também estamos sendo controlados por causa disso. Porque alguém descobriu isso. Está usando a maravilha da felicidade contra nós. Mas não. Existem mentes extrovertidas. Pessoas que não gostam de conversar. Aí eu digo, tem alguma coisa séria acontecendo.
geralmente essas pessoas já têm dentro de si a obsessão. Elas são propícias ao extremismo. Por quê? Porque ela tem desde jovem a consciência da felicidade, mas elas não conseguem ser felizes. A consciência da expansão, e elas não conseguem se expandirem, elas não conseguem falar em público, elas não conseguem olhar nos olhos dos outros, elas se sentem culpadas sem motivo. Posso falar sobre esse tipo de pessoas mais futuramente, mas estamos falando aqui agora sobre por que a emoção pode prejudicar. Então as pessoas estão com a emoção prejudicada. Porque ela recebeu o estímulo externo, o seu estímulo interno é vazio, e quando ela vai se relacionar com o mundo, que é a emoção, a primeira relação com o mundo, ela não tem como fazer isso, ela só tem impulsos. Medo e amor, medo e amor, medo, só tem esses dois, preto e branco, preto e branco. Ela se torna introvertida. Por quê? Porque ela não tem como se relacionar com o mundo. Daí a obsessão. Daí elas serem mentes propícias para o extremismo. Porque elas se sentem culpadas de não viver como os outros. Não porque ela não possa, mas porque ela não tem base emocional para isso. E sem base emocional você não faz nada. Por causa disso eu digo, procure um psicólogo. Procure um terapeuta que não trate com o mundo místico, para que você seja orientado a ter as suas emoções saudáveis. Pode parecer que o psicólogo é muito lento, pode parecer que o terapeuta clássico é muito lento, mas é ele que pode te garantir você começar a caminhar cada vez mais a passinhos lentos mesmo, a encontrar as emoções do seu nível, do seu caráter, da sua pessoa. Porque o psicólogo não vai te salvar. Ele vai ver o sinal e dizer, aí sim. É por esse caminho. Mas você tem que dizer a ele que está vendo. Ele está te dando a possibilidade de você se internar em si mesmo. E desta maneira, interiorizando, você vai começar aos poucos a surgir. Todo mundo pode pensar, não, ele só quer dinheiro. Não quer dinheiro. Um psicólogo não quer dinheiro. Mas o psicólogo que quer dinheiro, você percebe. Ele vai andar bem vestido e com carrão. Vai morar em um apartamento em vez de uma casa. Tudo isso são sinais de psicólogos saudáveis ou não. Mas o importante é que você tem que perceber que as mentes podem ser propícias ao extremismo. E isso precisa de tratamento. Extrovertismo, introvertismo, são duas coisas, dois sinais de pessoas que podem ser extremamente prejudiciais à sociedade no futuro. Por quê? Porque eles podem ser extremistas. Quem são as pessoas extremistas? Vegetarianos são pessoas extremistas. Apenas carnívoros são pessoas extremistas. Torcedores de times de futebol são pessoas extremistas. Se você estiver me ouvindo e for torcedor, desculpe, você é um extremista. E não é saudável ser um extremista. Porque esse extremismo pode passar a ser religioso ou de crença, ou ocultista, ou pode ser um extremista de vaidade, que é o que faz ser um homem-bomba ou um aliciador. Extremismo está aí, os sinais estão aí. As pessoas não vivem caladas, mas se elas estiverem caladas é porque há alguma coisa séria acontecendo na mente delas. Elas estão principalmente se sentindo culpadas por alguma coisa, principalmente por não saber se relacionar com os outros. É a base da emoção. É muito importante estarmos atentos ao sinal do extremismo. Uma pessoa que faz isso está nesse caminho. Mas não, as pessoas não estão ligando, não estão percebendo isso. Por quê? Porque nós temos a emoção de gratificação. Esse é o pecado. Nós estamos tendo
Nós estamos considerando que sermos gratificados pelo que nós sentimos por outros, ou pelo que o outro sente por nós, é importante. Mas esquecemos de perceber que nós não somos telepatas. Nós não conseguimos ler a mente dos outros. E muitas vezes, na grande maioria das vezes também, não conseguimos ver sinais de gratidão dos outros para nós. O exemplo disso é, um aluno chega, toma nossas aulas, há anos, alunos há 3, 4 anos tomando aula com a gente, e nunca nos pergunta se eu estou bem, ou se está bem, ou se eu quero alguma coisa, ou me leva alguma coisa, ou entra em contato comigo, ou me liga durante a semana, ou me passa uma mensagem. E você acha que esse aluno não tem nenhum tipo de emoção sobre você. No entanto, ao sair da sala, ele é sempre um dos últimos a sair. Isso é um sinal que quer manter a sua presença junto a ele, mesmo ele estando na frente. Quer manter você junto a ele, e as pessoas não conseguem interpretar isso. Junto a ele, por mais tempo, porque ele te considera. Ele passa mais tempo no mesmo ambiente que você. Ele pode sentar até do seu lado no refeitório e não conversar com você, ou mais próximo de você, e não é porque ele está apaixonado ou ela está apaixonada, é porque a sua presença está ali. É uma questão emocional. O emocional é muito mal interpretado e a pessoa pensa, não, aquela pessoa não tem nenhuma gratificação por mim, ela não sente nada por mim. Futuramente você vê, quando eu vejo meus alunos, tem alunos que começaram comigo com 10, 11 anos, eu tenho até alunos que começaram comigo com 4, 5 anos, e chega, você não sabe o quanto você foi importante para mim. Lembra de mim, professor? Lembra quanto você foi importante para mim? E eles me dizem o quanto foi importante. Eles têm necessidade disso porque é a emoção de gratificação. Só que se essa gratificação não for percebida, o que acontece? Se torna de novo culpa. E nós voltamos novamente às mentes propícias ao extremismo. Aquela pessoa introspectiva, aquele professor introspectivo, aquele olhar morto, frio, assustador de um professor. Aqueles gestos lentos, inconformados e aceitativos, tudo indica que o professor está, aquela voz morosa, tudo indica que o professor está desistindo dos alunos, desistindo de si mesmo, desistindo da sua gratificação, porque a gratificação do professor são os seus alunos. A mesma coisa acontece com o palestrante, a mesma coisa acontece com um engenheiro, a mesma coisa acontece com uma pessoa que trabalha em projetos, ou em uma parte de um projeto. Há a necessidade de gratificação, mas ela existe, mas as pessoas estão querendo a gratificação externa e expansiva. E elas não percebem, às vezes, que a sua mãe te ama. Às vezes eles não percebem que seu pai te ama. Às vezes eles não percebem que seu irmão te ama. Mesmo os mais novos, ou os mais velhos. Porque não conseguem interpretar os gestos de gratificações de presença, simplesmente. A gratificação, quando ela é mal interpretada, é porque você não teve uma dignidade emocional criada, feita. Olhe só o poder da emoção. Ela pode sim atrapalhar a sua vida por total. Ou pode salvar ela por total. Porque não importa a situação. Você pode estar sangrando, mas se tiver um estado emocional bem, você consegue sobreviver à situação. Você pode estar perdendo, mas quando você vê que a loucura dos outros não sua, porque a sua emocional consegue trazer isso para você, você sobrevive a isso. O emocional salva, mas também derruba. Mas não é o emocional que derruba. O que derruba é um impulso. A pessoa não teve emocional saudável, teve emocional natural, vivendo por impulso, como vegetativos, direcionando e fazendo. Por causa disso, a gratificação não é vista.
As pessoas não percebem que a gratificação está aí. Todo mundo está... Se a pessoa senta no seu lado, mesmo se não fale com você, não faça um gesto, não cruze as pernas, não vire o rosto, não faça um jeito apenas de um lado da boca, significando que você não é querido, é uma gratificação. Seja ignorante ou intelectual. Todo mundo pode gratificar o outro, sabendo simplesmente nada mais, nada menos, mandar esses sinais. Tem pessoas de extrema ignorância que param para conversar comigo e gostam de conversar comigo. Por quê? Porque eu não os recrimino e eles sentem isso. Tem pessoas de intelectualidade avançada que param para conversar comigo e gostam de conversar comigo e querem conversar comigo. Por quê? Porque eu não os recrimino. Muitas vezes o ignorante fala bobagem, muitas vezes o intelectual fala bobagem, mas eu não estou ali para os recriminar. Eu só vou fazer isso quando eles me pedirem. Eu estou certo ou errado, aí eu falo. Sem antes dizer, você quer realmente ouvir? A gratificação está aí. Seu irmão, ao chegar em sua casa e não se trancar no quarto, significa que ele ainda te ama. Você chegar em casa e sentar perto dos seus pais, mesmo sem ter nada para falar, que você vai tentar dizer a eles dessa maneira que vocês ainda os amam. E se eles falarem besteira, você diz, você está falando besteira. Ah, eu não quero falar mal de ninguém, não. Ah, esse tipo de conversa eu não participo, mas você está lá com eles. E fica ali, mais um tempinho. Por quê? Porque você tem um estímulo emocional saudável. E você quer desenvolver isso porque você tem que gratificar os outros. Mas quando isso não ocorre, ou quando isso ocorre e a pessoa não consegue interpretar isso, eles querem abraços, beijos e festas e presentes, Santa Madre de Deus, não pode fazer nada. Desista deles, você não pode fazer nada. Você nunca me deu carinho, eu sempre conversei com você, sempre quis conversar com você. Você estava no mesmo ambiente que eu e eu não saí do ambiente que você. Eu sempre aceitei se chegasse a mim, mas eu não aceitava se chegasse a mim com fofocas, com fatores negativos. Ou me jogando um contra o outro, ou por intriga, ou por falsos elogios. Assim, a gratificação. E toda gratificação, querendo ou não, ela é muito maior quando ela não é expansiva, quando ela é saudável. Porque dura mais. Quando o parente chega aqui, olha, eu vou embora daqui a 3 horas e quer que eu abrace e beije ele. Não, meu amigo, vamos deixar as coisas acontecer da maneira, do ritmo que a coisa vai acontecer. Não adianta forçar. A gratificação, quando você quer elogios e presença e expansão, não é natural. Ou melhor, é natural. Não é saudável. Porque você está forçando a pessoa a sentir uma coisa expansiva por você. E se a pessoa não precisar sentir ou não quiser sentir, que geralmente não precisa sentir para se mostrar amor, carinho e afeição, ela vai se sentir ofendida. Mas a culpa não é sua, a culpa não é dela. De quem é a culpa? Pois bem, mas o que isso tudo significa? Eu acho que já está bem claro que as emoções atrapalham, sim, a inteligência, a compreensão. Isso quando ela é natural, não quando ela é saudável. Existem 3 tipos de emoções saudáveis. E todas elas levam a uma direção só, a realidade. O primeiro tipo de emoção é a emoção ligada às pessoas próximas. Tem pessoas que sentem emoção apenas pelas pessoas próximas. O segundo nível de emoção, que também é o segundo nível, segundo tipo e o segundo nível, ela é relacionada à sua comunidade, ao seu povo, à sua nação. São pessoas mais evoluídas, mais
crente da humanidade. E o terceiro nível é a emoção pela espécie, ou seja, a emoção pela humanidade, a crença na humanidade. Esses três tipos de emoção impulsionam a pessoa à verdade. Porque ela vai criar alusões, maneiras, não só de resolver a sua vida, mas ela vai estar ligada emocionalmente a outras pessoas de maneira saudável a resolver problemas não só deles, mas também das outras pessoas. Ou seja, a sua emoção depende do estado emocional de todos que estão dentro do círculo que ele alcança ao seu redor, que ele alcança mentalmente ao seu redor. Claro, é evidente que nem todo mundo tem essa capacidade. E a grande maioria tem a capacidade de seguir o círculo familiar. É aonde o seu nível de emoção alcança. Mas há aqueles que conseguem sim alcançar o nível nacional. Aqueles que são verdadeiramente políticos, não políticos em termos pejorativos, mas políticos em termos reais, em termos convencionalmente comunicativos, no sentido da palavra política. As pessoas têm emoção pelo seu povo, uma ligação forte, um regionalismo e um patriotismo forte, uma nação de ideia, não uma nação de geográfica, uma nação geográfica, onde o seu povo, a sua nação pode estar em qualquer lugar. E há aqueles onde tem, como já citei, a noção de humanidade, onde o humano, independente do gênero, do sexo, da idade, é humano. Ele vê toda a evolução humana, todas as etapas da evolução humana como sendo importante. Não passa, ele não quer pular, não quer criar atalhos. Então, é importante para essas pessoas alcançar esse nível. Pois ela impulsiona a pessoa à verdade, procurando soluções dentro da realidade. Qual seria esse tipo de emoção? São quando as pessoas são criadas com amor, com carinho, com atenção, com afeto sincero, com acompanhamento de segurança, não limitador, não doentio, não patológico, com acompanhamento de evolução, esperando as etapas acontecerem de acordo com a preparação dela. Uma preocupação maior com a idade e os afazeres, ou seja, o que a pessoa pode fazer a depender da idade. Este é o amor maior, onde a emoção flui, cresce, frutifica de maneira saudável. Por que eu digo saudável e não natural? Porque naturalmente você deixa que a pessoa se vire sozinha, aprenda com a observação. Mas nós já estamos vivendo em um mundo muito complexo. Isso não há mais cabimento. Não estamos mais vivendo em um mundo natural. Estamos vivendo em um mundo onde a aprendizagem é extremamente tecnológica, ou seja, extremamente mística, ou seja, extremamente intelectual. Ou seja, é um aprendizado que é muito importante compreender o método para compreender o processo para as coisas acontecerem. Você não sai do terceiro grau antes de passar pelo segundo grau e pelo primeiro grau. Esse acompanhamento cronológico da evolução emocional é um acompanhamento que depende muito de quem esteja ao seu lado. E também independe de ser parente ou não. Pode ser um professor, pode ser um amigo, pode ser um conhecido, pode ser um escritor. Pode ser a sinceridade de um contato, de uma palavra, de um convívio. Porque onde há sinceridade, há emoção saudável. Se uma pessoa consegue ser sincera, significa que ela consegue compreender-se emocionalmente e pode passar isso para outras pessoas. Então, existe tipo de emoções
que segue e leva uma pessoa à verdade, segue e leva a pessoa a compreender, a captar e a procurar a verdade. Basicamente, essa pessoa vai perceber que a verdade é muito mais simples que a mentira. E assim vai ter resultados melhores na vida pessoal dela. Não quero dizer que na vida profissional. Ou na vida emocional. Não garanto nada. Porque uma pessoa com emoção saudável é considerada estranha. Porque ela tem paciência, ela tem resignação, ela tem compreensão, ela espera, não exige, não cobra. Isso as pessoas não estão acostumadas. Esse tipo de pessoas são pessoas que não exigem, principalmente dos outros. E nem mesmo de si. Então a emoção saudável faz isso, se houver acompanhamento, houver amor sincero, claro que ele pode acontecer em qualquer fase da vida. Até na velhice a pessoa pode emocionalmente se encontrar. Mas é preciso ter um relacionamento sincero com quem esteja ao seu lado. Com quem surja ao seu lado. E deve se apegar a essa pessoa desesperadamente. Porque uma pessoa com emoção saudável é uma pessoa que planta o progresso, planta a evolução, que planta a consciência, que planta a realidade. Isso é raro e isso é importante ser acompanhado. Fala aqui do meu querido e amado comandante Alceu, que fez isso comigo, e eu descobri que um militar pode ser um ser humano maravilhoso. Muito bem, vamos seguir. Pois bem, vamos seguir. O que a emoção pode fazer por você? Se até esse ponto você ainda não entendeu que ela pode fazer tudo, e também pode destruir tudo, quando ela não é bem construída, e que o valor da afeição, do acompanhamento, da realidade é tão importante para ela, para evitar a frieza e o distanciamento, esses mesmos que acostumam a gente a sermos indiferentes, perversos, cruéis e frios, vocês ainda não entenderam nada. É muito importante a emoção. Eu tenho uma série inteira construída em cima da emoção, uma emoção legítima. Aconselho a vocês assistirem. Ele denota passo a passo. Tudo é emoção, tudo é emocional. Nossa inteligência vem da emoção. Nossa capacidade de ligarmos com as outras pessoas vem da emoção. Não tem como se enganar em relação a isso. E os místicos sabem disso. E é aí que eles conseguem entrar na sua cabeça, porque sabem que a grande maioria não tem afeição. Não tem ligação emocional. E quando são duvidosas. Não são concretas, não são fortalecidas, não são sólidas, não são realistas. Não é aquele a quem a maioria das pessoas diga, não, por aquela pessoa eu sei que ela não vai nunca me trair, nunca vai me deixar na mão. E as emoções indicam isso. É necessário que você tenha emoção por uma pessoa, é necessário que você confie em uma pessoa. Mas quem seria essa pessoa? E os místicos, os hipnólogos, os indutores, os bruxos, os feiticeiros, os magos e outros nomes mais que são ditos por aí, sabem que você não tem uma estrutura emocional completa, porque ela é baseada na família. E como já falei, apenas na família. E se a família é desestruturada, quem vai te dar isso? E você acredita que outra pessoa não vai te dar afeição se não for da família, e sempre tem alguém, independente da idade. E a partir desse momento você pode evoluir. Perceber a gratificação que é dada sem ser dita, sem ser extremamente demonstrada, é saber que você existe. Mas para isso é preciso de uma emoção saudável.
E emoção saudável é emoção realista, é emoção baseada na verdade, na realidade, ou seja, na complexidade que as alusões podem fazer para construir uma verdade bem próxima da realidade. A emoção é a base disso tudo. Qual seria o motivo da emoção em tudo que fazemos? Bem, se você quer ser um ser humano, o motivo é 100%. Alusivamente falando, 110%. Porque o futuro depende do que você sente. E o que você sente depende do seu estado emocional. De como você recebe as coisas. De como você transforma as coisas para depois, através do sentimento, vir os pensamentos e os pensamentos bem direcionados, bem saudáveis, podem ser realistas. Mas apenas a saúde mental pode trazer realidade. E sem a saúde emocional, não há saúde mental. Com a saúde emocional, você recebe os baques e volta novamente ao seu estado natural. Porque você sabe qual é o seu estado natural. Porque você sabe quem você é. Através da emoção, você tem todas essas informações. Então, qual o motivo do mérito em tudo que fazemos das emoções? Qual o mérito? As perguntas já foram feitas. E as respostas estão nas perguntas. Todo, total. Você não é um ser humano se você não for emotivo, emocional. E quando eu digo isso, eu digo todos somos iguais na emoção. Qualquer psicanalista vai falar isso para você. Todos somos iguais. Os símbolos são os mesmos. E a emoção sempre procura o quê? A afeição. A afeição atrás, no passado, no presente e no futuro. Por que a afeição é tão importante? Porque a afeição é a construtora da emoção, a legitimidade. Ninguém é afetivo falsamente, não consegue ser afetivo falsamente. Ninguém mente na guerra e no amor, não consegue mentir. São dois lugares onde a sinceridade existe. Quem você é, você vai se revelar ali. O mérito da emoção é esse. Não há como você dizer, escapar, fingir. Se você é uma pessoa fria, dura, rígida com os outros, é porque você é com você mesmo e foram com você. Claro que por isso existir não quer dizer que você deva continuar sendo assim. Volto a repetir. Um acompanhamento profissional sempre é necessário. Não há vergonha nenhuma. E você só vai ser ajudado com isso. Se quebra o preconceito para tanta coisa, não vai quebrar o preconceito para se encontrar com você mesmo? Uma revelação aqui interessante. O que acontece é que todos admiram sua cultura, as suas crenças, o seu misticismo, as suas religiões, os seus ideais. Mas de onde veio tudo isso? A resposta já está aí, veio das emoções. A partir das coisas que você liga, você começa a criar procedimentos, criar rituais. É natural do ser humano criar rituais. E você pode perceber que todos os rituais são frios e calculistas. Por quê? Porque o ritual é a maneira de interpretar a emoção externada. É uma tentativa humana de desumanizar o que ele já tem. E ele é muito mal sucedido. Todo método e processo funciona na indústria e no comércio, principalmente. Mas não funciona em ritual. Todo ritual, seja ele em que religião for,
é uma tentativa de interpretar o que ele sente sobre aquilo. Só que é uma tentativa fria. Há coisas no universo que você não consegue interpretar. Você também não consegue dizer. É isso que o psicólogo faz quando você entra na sala com ele. Você não consegue dizer, nem vai dizer a ele, nem ele vai querer que você diga. São sinais silenciosos. E a emoção é o primeiro sinal silencioso do seu relacionamento com as coisas. Nesse momento, é necessário que você entenda que tudo que foi feito religiosamente, militarmente, intelectual ou bélico, politicamente, socialmente, antropologicamente, todos eles são baseados na tentativa alusiva de interpretar as suas emoções. Nenhuma sociedade surge pronta. Ela surge inicialmente das ligações entre as pessoas de um grupo. Pode ser de uma família ou de amizade. E aí a sociedade vai surgir, vai crescendo e se torna uma comunidade, e daí se torna um estado, e daí se torna uma nação. Assim surge a sociedade, basicamente ligações humanas. Ter essa compreensão em mente é muito importante, porque as emoções fez surgir o misticismo. Por quê? Porque ela não foi interpretada, ela não foi natural. Ela foi natural, mas não foi saudável. Porque antigamente não tinha compreensão do que seria saudável. Não tinha compreensão do que seria bom para todos, apenas bom para si. Ou bom para o seu grupo. Essa era a compreensão que havia do homem primitivo, do homem medieval e o homem de hoje há pouco tempo. Mas agora nós já temos a ideia do que é prevenção. Surgiu na sociedade uma palavra chamada prevenção, que é o símbolo máximo de coisa saudável. É como trazemos para todos o resultado. Como levamos para o futuro a saúde. A saúde surgiu, a palavra saúde, e começou a surgir. E as pessoas que estão intrigadas até hoje, o que é saúde? O que é saúde? É mente, corpo e vida social. Os três juntos, não podem ser separados. Então, é uma coisa complexa que relata coisas simples. Mas é muito difícil de conseguir isso. Mas para ser conseguido isso, é necessário ter emoções saudáveis, porque o primeiro ato de ação na vida humana é a emoção, a partir dos 12 anos. A partir dessa idade você vê como está a emoção da pessoa, se ela recebeu amor, carinho, atenção legítima. E não direcionada e apontada. Preparada para aquilo, preparar a pessoa para aquilo, não. Respeito à pessoa. Então, ela fez surgir todo tipo de cultura, porque toda cultura, toda sociedade é baseada em religião. Nos meus vídeos, a política, vocês podem chegar lá e ver, é público, abrir, tem tudo, explica como a religião surgiu até chegar à política. A tentativa de externar a emoção é a tentativa de criar cultos. E esses cultos não levam a lugar nenhum, porque a emoção não quer ser interpretada. Como eu falei, ela é frágil, suave, não exigente. Até onde as emoções podem nos levar? Ela já nos trouxe até aqui. Através das emoções, nós conseguimos perceber os valores de uma vida saudável, os valores de uma vida extremamente utópica. É nas emoções que vêm os projetos de futuro. É através do que você quer para interpretar a realidade, dar alusão para a realidade, para sobrepor a realidade, que você descobre, eu não posso viver aqui sozinho. Eu não posso existir sozinho. É um cabimento mais do que superficial das coisas, onde você chega ao ponto e decide, se a minha emoção não existir
de maneira diferenciada do natural, eu nunca serei saudável ao tratar os outros. Por quê? Não vivemos em sociedade. E se for para isso continuar, nós temos que ter emoções cada vez mais saudáveis. Ou, em outras palavras, emoções cada vez mais abrangentes. Aí nós paramos para pensar e vamos finalizar o vídeo. Mas tem uma pergunta a mais, uma pergunta, eu acho que é a prime, a top de linha. A pergunta é: existe outro meio, sem ser as emoções, para sermos inteligentes? Bem, como falei, para tudo tem solução, menos para isso. Existem forças universais a quais nós não temos como lidar. O esoterismo com S trata disso, das forças universais. E a mente não funciona sem uma emoção. Todo o estímulo da mente funciona pela emoção. Teria alguma coisa para substituir a emoção? Teria a divindade substituir a emoção? Seríamos carregados por um Deus Supremo para que pudéssemos viver tranquilamente e sentir a existência dele e a nossa própria, se não for por emoção? Desculpe dizer, mas não há nada que substitua a emoção. Como não há nada que substitua um amor sincero e legítimo.